Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse dia. Estamos de volta com a aula de número 2. Eu sou Raimundo Cruz, alguns já me conhecem, né? Professor de Geografia. E estamos aqui novamente para falar da geografia nesse dia, né? Eu queria lembrar aqui das nossas aulas, né? Nesses últimos dias e principalmente da última aula quando nós falamos da população mundial e a sua distribuição desigual. Queria parabenizá-los pelo retorno, não é, de cada um de vocês no que diz respeito às resoluções da atividade, né? Vocês foram muito rápidos, né? Alguns demoraram um pouquinho, mas a maioria, né, correspondeu rapidamente, né, naquele momento, né, de interação, e nós ficamos muito satisfeitos com vocês. Parabéns para todos vocês, né, desta série, né? Queria falar nessa manhã um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada, que foi, como já disse, a população mundial e a distribuição desigual, né, pelo território. E os fatores principais que nós abordamos naquela aula foram os históricos, os naturais e os econômicos. Ok? Todo mundo lembrando ainda? E por último, nós falamos do crescimento da população mundial, né? Falamos dos problemas que ocorreram lá desde o ano 1 da era cristã, dessa era que nós estamos agora, até 1800, e nós percebemos que lá o crescimento da população mundial foi muito lento, né? Vimos aí quais fatores contribuíram para isso, né? E também vimos que a partir de 1800 até o ano 1950, apenas em 150 anos, nós percebemos que a população dobrou, né? Era de apenas 1 bilhão e passou a ser 2 bilhões no ano de 1950, ok? Nessa aula de número 2, nós vamos falar um pouco sobre pirâmide etária. O que é isso? Nós já vimos isso na sala de aula, um pouco, né? Estávamos começando a falar de pirâmides etárias quando entramos nesse processo de quarentena, que por sinal nós precisamos sair rapidamente, né, desse processo para que a gente possa dar um abraço, para que a gente possa dar um aperto de mão e assim estarmos mais próximos fisicamente. Nós estamos próximos, né, mas fisicamente, né, falando. Ok? Então, pirâmide etária. O que é isso? Gente, pirâmide etária é uma figura que nós chamamos de histograma que mostra a distribuição de grupos etários numa população, né? Vocês lembram que eu falei na sala de aula que uma população ela é composta por 3 faixas etárias, né? Que são os jovens, os adultos e os idosos, né? As idades aí vocês sabem, né? Os jovens de 0 a 19, os adultos de 20 a 59, né? E os idosos, né? Vocês chamam aí de os velhos, né? Eu não gosto dessa palavra, os velhos, mas, né? Os idosos que estão aí acima dos 60 anos, ok? Isso mostra o comportamento, né? A pirâmide etária mostra o comportamento de uma população, ou seja, o crescimento, no caso aqui, por sexo e idade. E aí eu trouxe aí uma foto de uma pirâmide que está, aliás, de 2 pirâmides que está no livro de vocês, né? Vocês observem aí essas 2 pirâmides, né? E elas estão aí meio feias, né? No meu modo de falar, né? Meio feias. Mas olha, gente, o formato de uma pirâmide, né? Quem dá o formato de uma pirâmide é a população. A maneira como a população está é que nós construímos uma pirâmide, né? Nós começamos a construir uma pirâmide aí na sala de aula e eu lembro que alguns de vocês disseram assim, professor, a minha pirâmide está muito feia. É assim mesmo. Não é que a população é feia, né? Mas é que o formato da população, né, é que vai nos dar um formato da pirâmide. Possivelmente nós gostaríamos de ter uma pirâmide muito bonitinha, né, com a base larga e o topo bem fininho, como é o formato mesmo de uma pirâmide. Mas não.
o formato da nossa pirâmide ele é igual ao formato da população. Então, olha só, nós dissemos já isso em sala de aula, eu quero reforçar agora, que a base de todas as nossas pirâmides etárias são os jovens. O meio dessa pirâmide, né, o bojo dela, né, a cintura dessa pirâmide, são os adultos. E o topo são os idosos. Então, se nós tivermos uma população muito jovem, se o Brasil tivesse hoje uma população muito jovem, a pirâmide do Brasil, né, teria, ou terá, ou tem, uma base larga. Se a população do Brasil tiver hoje, na atualidade, uma população idosa maior do que a população jovem, o topo da minha pirâmide vai ser mais largo do que a base da minha pirâmide. Então, o que dá o formato da pirâmide é a população. Então, eu tenho aí uma pirâmide, né, da população mundial de 2017 e a pirâmide de baixo, né, está sendo projetada aí para 2050. Né? Então, 2017 e 2050. Veja que aí vai mudar demais o formato da população daqui até, né, lógico, de 2017 até 2050. Veja que em 2017 nós temos ainda uma base larga, um bojo já se avantajando, né, o meio, e o topo um pouco mais fina do que a base. Mas você observa que esse fiozinho lá, que está o último, na parte de cima, ele está quase igual à primeira linha da base. Por quê? É que essa faixa etária aí são os idosos, né? Acima dos 60. Então, a gente percebe que a população mundial está envelhecendo. Vamos falar um pouquinho, né, mais na frente sobre o envelhecimento das populações. Mas a gente percebe aí que a população idosa ela já está crescendo bastante, né, a nível de mundo. Se está crescendo a nível de mundo, está crescendo a nível de Brasil, né? Você já percebe nas filas por onde... Agora não é possível perceber que as filas estão grandes em todos os lugares, né? Mas antes desse problema, porque estamos passando, né, você já observava as filas, né, nas lotéricas, nos bancos, onde você vai ou foi, né, você percebe ou você percebeu filas enormes de prioridades. Idosos. Então, nós estamos aumentando rapidamente, né? A população, a nossa faixa etária idosos está aumentando rapidamente no Brasil. Alguns fatores contribuem para isso, nós vamos ver mais na frente. Se não nessa aula, numa outra aula mais para frente. Então, vejam bem, como disse, populações envelhecidas. Como é que é isso? Característica de uma população envelhecida. É maior nos países desenvolvidos. Por que acontece isso nos países desenvolvidos? Porque lá as pessoas supostamente têm uma expectativa de vida melhor, né, maior, por conta, né, do seu dia a dia. Como é que eles sobrevivem, como é que eles vivem, né? É maior nos países desenvolvidos, né? Países como a França, a Alemanha, a Itália. Por falar nesses países, né, nós percebemos, acho que vocês possam ter ouvido falar ou visto alguém comentando, né, que por conta dessa pandemia, né, que ocorre no mundo hoje, a Itália, a França, a Alemanha nem tanto, mas a Itália e a França foram dois países muito castigados, né, por esse vírus. Um dos fatores, né, apresentados nos comentários é de que a população desses países, principalmente da Itália, é uma população muito idosa, né? Dos aproximadamente 60 milhões de pessoas que tem na Itália, uma boa parte, né, dessa população é população idosa. Por que envelheceu tanto a Itália? Porque melhorou a qualidade de vida das pessoas. As pessoas não morreram lá na Itália, como assim está acontecendo no Brasil também, já está ficando assim também. As pessoas não é que deixaram de morrer, mas morre muita gente nesses países, né? Mas é que melhorou a qualidade de vida. E quando melhora a qualidade de vida das pessoas, a gente vive mais. Ok? Então, esses países, França, Alemanha e Itália, são exemplos de países com uma população muito envelhecida.
ok? Esses países, pessoal, apresentam uma pirâmide etária com base estreita e um ápice mais largo. Por que acontece isso? É porque a população jovem ela é pequena, né, em relação à população idosa. Aí fala, como, professor? Mas como é que uma população jovem é pequena? Não está nascendo gente todo tempo? Está nascendo, meu querido, mas menos do que nascia antes, nesses países. Esses países, eu lembro que na virada do século, né, 1999 para 2000, a Alemanha fez campanha para que nascesse bebês nas famílias. Por quê? Porque o crescimento vegetativo desse país naquela época era negativo. Ou seja, morria mais gente do que nascia. A taxa de natalidade era quase zero em relação, né, ao crescimento, às mortes. Então, a Alemanha fez uma propaganda naquela época, né, dando incentivos para que nascesse crianças na Alemanha. Você imagina isso no Brasil, né? O governo brasileiro dá incentivo para que nasçam mais crianças no Brasil. Meu Deus do céu. Mas olha só, na Alemanha foi feito isso, né? Na virada do século, né? De 1999 para o ano 2000. Então, esses países apresentam uma pirâmide etária com base estreita e um ápice mais largo, porque nasce poucas crianças, né, em relação aos idosos. Nesses países, há escassez de mão de obra no mercado de trabalho. Olha só, quem é que sustenta, né, um país em se tratando de economia? Né? A população economicamente ativa. A gente chama de PEA, população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa são as pessoas que estão aptas a trabalhar no país. E nesses países aí, né, e são os jovens, lógico, são os jovens, a população jovem, né? E nesses países aí, essa mão de obra sofre com escassez, né? O mercado de trabalho desses países, eu estou colocando aqui esses 3 países, mas são todos os países desenvolvidos, né? Uns mais, outros menos. Mas nesses países, a escassez de mão de obra, ela é muito grande, ok? Por conta de que a população jovem é menor do que a população idosa. Essa escassez, em alguns casos, é suprida pelos imigrantes, por aqueles que a gente tem dito aí, que se deslocam, né, dos nossos países em relação a outro país em busca de trabalhos. Outra característica das populações envelhecidas são os gastos públicos elevados com pagamentos de aposentadorias e benefícios. Olha só, eu vou me aposentar daqui mais alguns anos. Não muitos. Daqui mais uns poucos anos eu estarei aposentado. E quem vai me pagar? Os jovens que vão estar trabalhando. Então, os gastos muito elevados nesses países faz com que, né, o governo tenha dificuldade, né, de pagar as aposentadorias e os benefícios. Por quê? As aposentadorias e benefícios elas são pagas, né, com as economias recebidas através dos impostos ou das arrecadações, né, com relação, né, ao setor, né, que paga os aposentados. No nosso caso aqui, a Previdência. Ok? Então, a mobilidade da população mundial. Olha só, como é que ocorre essa mobilidade da população mundial? O que é a mobilidade? É o deslocamento da população pelos diferentes lugares da Terra, em diferentes períodos. Em todos os meses, todos os anos, ano após ano, ocorre esse deslocamento da população pelos diferentes lugares da Terra. E isso nós denominamos de mobilidade da população mundial. É o deslocamento no interior do território de um país, nas chamadas migrações internas, né? As migrações internas. Também nós denominamos aqui de deslocamento em que as pessoas ultrapassam fronteiras políticas, nas chamadas migrações internacionais. Então, nós temos aí migrações internas, migrações internacionais, né? E migrações temporárias, aquelas em que o indivíduo reside alguns dias, né? Ou até algumas semanas, ou meses, ou até anos, no lugar para o qual ele se deslocou, as chamadas migrações temporárias. E as migrações permanentes, onde o indivíduo se estabeleceu definitivamente
no local para o qual se deslocou. Isso aconteceu, eu estou falando desse tipo de migração, mas queria dar um exemplo aqui, um tipo de migração interna, lógico, em se tratando de Brasil, nos anos 50, 60, muitas pessoas migraram da região Nordeste rumo à região Centro-Oeste, né? Qual era o fator atrativo ali? A construção de Brasília, né? A construção de Brasília. E muitas pessoas que migraram aqui do Nordeste do Brasil, de todos os estados, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, de todos esses estados, de outros estados também. Mas dessa região, a migração foi muito grande em relação, né, a esse atrativo que era a construção da nossa capital, hoje, Brasília. E muitas dessas pessoas, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com um cearense, né, que foi naquela época, né, nos anos 50, para Brasília, para construção. Ele foi na condição de trabalhador e fixou residência em Brasília e até hoje mora lá, né? Ok? Então, são as migrações permanentes, né? O indivíduo se estabelece definitivamente no local para o qual se deslocou. Lógico que estamos falando aqui de migrações, né, internacionais. E os fatores atrativos para essas migrações? Oferta de emprego. Primeiro, o que eu acabei de falar, né? A pessoa se deslocou daqui para Brasília com o objetivo de arranjar um bom emprego. E por lá ficou. Oferta de emprego. Melhor qualidade de vida e segurança. Quem não quer uma melhor qualidade de vida? Quem não quer uma segurança melhor? Então, as pessoas migram, né, ou internamente ou externamente, buscando, né, esses fatores atrativos aqui. Maior renda obtida por meio do salário. Olha só, quanto vale $1 hoje? Aproximadamente R$ 5,50. Tem dia que está mais, tem dia que está menos um pouquinho, mas aproximadamente R$ 5,50. $1. Quem não gostaria de sair daqui e ir para os Estados Unidos para ser pago em dólar lá nos Estados Unidos? Eu gostaria, né? Então, maior renda obtida por meio do trabalho. Quem trabalha hoje nos Estados Unidos, com certeza, né, um emprego, né, relacionado ao Brasil, o mesmo emprego, com certeza recebe uma renda melhor em relação ao nosso salário mínimo aqui no Brasil, que, se não me falha a memória, é R$ 1.050, R$ 1.045, né, por aí. Então, olha só, isso que acontece. Os fatores atrativos, falei, agora os fatores repulsivos, né? Fatores repulsivos. Motivos sociais e econômicos. As pessoas migram, né, de um país para outro, possivelmente, né, por motivos sociais e econômicos. Má qualidade de vida, né? As pessoas estão com uma má qualidade de vida no seu país, aí veem uma porta, observam, né, uma porta aberta num outro país e vão em busca dessa porta aberta. Desemprego e a crise financeira, né? Crise financeira hoje tem em todos os países, mas alguns têm mais do que os outros, né? Não vamos citar aqui nenhum país, mas vários países passam por dificuldades, né, nesse momento. Eu digo antes da crise, porque estamos passando, vários países já se encontravam em situação difícil. Aqui na América do Sul, né, na América Central, na Ásia, né, são os continentes que mais têm dificuldades, né, por conta de terem, geralmente na maioria, os seus países subdesenvolvidos. Então, são países que passam por dificuldades, né, em termos econômicos e sociais também. Então, nesses países, as pessoas passam por má qualidade de vida, E o desemprego é grande, né, na maioria das vezes, nesses países também. E também por conta de perseguições religiosas. Olha só, gente, as pessoas às vezes migram de um país para outro, né, por conta de perseguições religiosas, certo? Através de guerras, conflitos civis e militares, e isso são os fatores repulsivos, né, que expulsam, né, literalmente as pessoas do seu país, né, em busca de uma melhor qualidade de vida nos outros países. E também por conta de fatores naturais, catástrofes naturais, erupções vulcânicas, né, as secas, né, internamente falando no Brasil, a gente observa as pessoas fugindo da seca do Nordeste indo para um outro estado
mas aí se caracteriza uma migração interna, né? Mas imagina só alguém fugindo do deserto do Saara, né? E vindo para o Brasil. Aí é uma migração externa, né? E o fator repulsivo seria aí a questão dos desertos ou do deserto. As inundações, né, estão aí registradas como fator repulsivos, né? Os tsunamis, né? Pessoa que passou por um tsunami não quer ver outro mais, e aí ela foge daquele local onde possivelmente ocorreu, né, esse fator natural. E os terremotos, né? Os terremotos também têm feito com que pessoas mudem de seus países, né, em busca de sobrevivência, né, em busca de viver em outro país que não tenha esses fatores naturais, ok? Então, era isso, pessoal, que a gente tinha para falar nesse dia, e muito obrigado pela atenção, né? Pegue o seu livro, capítulo 2, estude e responda às atividades propostas, e até a próxima. Tchau, tchau!